Meus amigos, ontem pela Copa do Brasil, só podia dar o que deu, né? O Grêmio ganhando 2-0, poderia ter feito 5, 6, 8, Filipão brabo, que claro tem que ficar brabo, olha, caprichou demais, é preciosismo demais para fazer gol. O time do Grêmio tem que entender que os jogadores, mesmo sendo um jogo fácil, um jogo tranquilo, mas o gol te dá confiança, o gol te dá aquilo que precisa para um time de futebol, né? E o Grêmio poderia ter feito uma goleada ontem, o Christian Rodrigues poderia ter feito o seu gol, o Brian Rodrigues, né? Poderia ter feito seu gol, teve várias oportunidades, né? O próprio Juliano poderia ter feito gol, enfim, todo mundo poderia ter feito gols. Só que o Grêmio foi levando, criou oportunidades, o Filipão fez o scout e tinha 20 e poucas oportunidades. Né? Dessas 20 e poucas oportunidades, o Grêmio fez apenas 12. Logicamente que ele deve ter pensado, tu imagina jogar contra o Juventude e ter 10, 12 oportunidades vivas de gol e não fazer, né? Tendo dificuldade, porque o Juventude não vai ser tão fácil quanto foi ontem o Campinense. Então o Grêmio tem que começar a entender que tem que matar o jogo tem que ser terminado, lógico, rapidamente. Claro que mesmo que os jogadores estejam mais compenetrados, mais focados possível, ele vê que o time adversário é muito fraco. Essa competição, a Copa do Brasil, enquanto não tiver tirado esses pequenos, né, e o próprio Grêmio agora ganhou classificando, se vai jogar contra o CRB de Alagoas, que eliminou o Amadense. Então imagina o CRB que eliminou o Amadense. O Amadense a gente não conhece, o CRB ainda se conhece alguma coisa, junto com o CSA, é um dos times mais conhecidos lá de cima do norte. Mas é um time fraquíssimo também. Então é mais uma viagem que o Grêmio vai ter que fazer, é mais um jogo que o CRB quer voltar para jogar aqui, não fazer o jogo da volta contra o Grêmio na Arena. É tudo importante para ele, mas a gente já sabe que vai ser eliminado, porque o Grêmio vai passar. E aí depois, na outra fase, passa de novo, que aí sim, depois no afunilamento, aí começam a entrar as outras equipes e aí começa realmente o campeonato da Copa do Brasil. Mas passou, a gente esperava, e a gente dizia que não esperava qualquer outro tipo de resultado, a não ser a vitória do Grêmio, deu a lógica normalmente. Já hoje, o Internacional não, o Internacional tem a Lanús, um jogo difícil, um jogo complicado, essa equipe do Chile joga a vida dela, é a única chance que tem de conseguir alguma coisa na competição, ter continuidade, é vencendo o Internacional. O The Strong ontem venceu o Emelec, de novo, mais um foi na altitude e não conseguiu jogar, o Emelec perdeu. Então também tem que ser revisto isso quando a gente fala de Federação Gaúcha de Futebol, quando se fala em Confederação Brasileira de Futebol, também tem que se falar em Comebol, porque também é outra esculhambação como é a FIFA, é falta de organização, é tudo acertos, não tem mais condições de ser jogado uma partida de futebol na altitude que é para jogar contra esse time do The Strong. Ele vai ganhar todas lá, só que depois quando ele vai na casa do adversário, também não vai fazer ponto com ninguém. Então, o Internacional deve passar pelo The Strong. Tem que pensar na vitória hoje, porque se vencer hoje, pode fazer uma boa pontuação, até mesmo um empate vencendo lá, o The Strong aqui pode ser primeiro lugar. Mas quanto mais pontos fizer, ele entra no geral numa melhor classificação e aí pode decidir ainda nas próximas fases, decidir em casa, e isso é que importa. Então, é um jogo importante, o Internacional já escalado, já pronto e definido para ir para esse jogo contra a Lanús, nesse jogo fora, que é um jogo importante. Depois trazer a decisão para dentro de casa. Para terminar, o Esportivo. O Esportivo teria jogo hoje, né? Enfrentaria a equipe do Nova Prata em Nova Prata hoje, foi transferido, o Esportivo vai para o jogo dia 28, a rodada já se realizou ontem, rodada que não foi boa para o Esportivo, né? O Glória perdeu, o Esportivo tem que vencer, tem que torcer para que o Glória vença todas, né? Perdeu para o São Luís, lá em Juí. O Brasil de Farroupilha venceu a segunda partida consecutiva, o Panambi venceu o Tupi, então adiantou um pouquinho mais o Esportivo com esse jogo que foi, né, vai ser essa rodada que foi passada já para a penúltima rodada. O Esportivo já fica 4 pontos atrás do quinto colocado, portanto, uma vitória e um empate.
E tem mais, o Esportivo acho que não se deu por conta que nos 2 últimos jogos vai ter que decidir quem sabe a classificação contra o Nova Prata em Nova Prata, e esse também pode estar precisando do resultado, e depois da última partida contra o Santo Ângelo, que poderá estar, no meu entendimento, decidindo uma vaga do rebaixamento. Então são 2 jogos fora, difíceis dentro de uma semana. O Esportivo joga domingo, terça e sábado. Em uma semana, jogam 3 jogos decisivos. O Esportivo tem que começar a entender que o acesso não é primeira divisão. E no acesso existe muita malandragem, muito acerto, as equipes pequenas, elas fazem aquele certo jogo deles para conseguir o objetivo que é a classificação. Tá certo, meus amigos?